Isso vai mudar totalmente a forma como você escreve a documentação de suas APIs. E pode ter certeza que é para melhor. Você vai economizar tempo, vai digitar menos linha de código e vai diminuir a complexidade das suas documentações. Fique ligado porque o conteúdo do vídeo de hoje está muito bom. Opa, aqui é o Pedro Meneghel, seja bem-vindo ao canal Codificando com Pedro. Se você é novo aqui no canal, a gente tem a intenção de não ser aquela pessoa que sabe tudo, Não, eu vou trazer aqui para vocês conhecimentos que eu fui adquirindo à medida que eu fui precisando, né, na minha carreira, e conhecimentos assim que eu gostaria de compartilhar com você, porque quando a gente compartilha, nós crescemos, nós aprendemos juntos, né? Eu aprendo, você aprende. O que eu vou dizer aqui não é a fonte da verdade, mas com certeza teve um estudo, teve um embasamento. Se você tem algo para complementar o conteúdo, fique à vontade, porque aqui o foco é aprender juntos. Não é um monólogo, eu trazendo aqui o conhecimento, o conteúdo, como se tivesse escrito em pedra, é isso, pronto, acabou. Não é. A gente quer construir aqui uma comunidade que cresce junto, que aprende junto e que compartilha o que aprende. Beleza? Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer para vocês aqui uma forma de escrever documentação da sua API de um jeito simples, prático, economiza tempo, economiza código digitado, economiza tempo na manutenção futura, porque é assim, a forma como você vai escrever a documentação, ela é muito simples, muito bacana, então assim, traz muitos benefícios, tá? Eu vou falar para você hoje do TypeSpec. Não sei se você já ouviu falar do TypeSpec ou não, mas o TypeSpec é uma linguagem de modelagem de API desenvolvida pela Microsoft. Tá? Com ela você pode fazer o que a gente vai fazer aqui na aula de hoje, tá? Você escrever, né, modelar a documentação da API e ela já exporta no formato OpenMPI versão 3, né? O famoso Swagger, né, que a maioria dos devs deve conhecer. Então, assim, a gente sabe que se a gente for escrever a documentação, né, nesse formato OpenAPI, ela é complexa, né? Você cria componentes, você especifica os endpoints, aí você conecta o body do request ao componente que você criou, aí depois você conecta o body da resposta com outro componente. E assim, ela ajuda, já traz uma interface toda pronta ali, porém é um pouco complexo, pelo menos do meu ponto de vista, principalmente para você dar manutenção em documentações cuja API tem vários e vários endpoints, torna-se difícil, torna-se moroso, demorado, né, para fazer essa manutenção. Então hoje eu vou trazer o TypeSpec e vocês vão ver que isso é muito simples fazendo o TypeSpec, utilizando o TypeSpec. E além disso, você pode gerar com o TypeSpec os famosos JSON Schema para você fazer a validação de inputs, né, dos seus endpoints e suas APIs. Então, assim, ela não é apenas para documentação de API, mas também ajuda você a validar as entradas, criar os JSON Schemas para validar essas entradas, ok? Mas hoje o foco do vídeo vai ser a gente criar aqui uma documentação de uma API, beleza? Para começar, primeiro a gente precisa ter o TypeSpec instalado em nosso computador, né? Então aqui eu vou puxar uma colinha aqui, tá? Que eu não lembro de cabeça assim todos os passos, mas vamos lá. Então, para a gente iniciar a instalação, a gente vai fazer o seguinte: primeiro tem que ter o Node, né, instalado. Vamos ver aqui a versão do Node, a versão 22 que a gente está usando, tá? Ele tem uma particularidade que só funciona nas versões um pouco mais recentes do Node, tá? Então você precisa ter pelo menos o Node 20 instalado na sua máquina e o NPM versão 7 ou superior, ok? Então, para instalar, a gente vai fazer o seguinte: a gente vai pegar esse comandinho npm install, pode instalar ele global mesmo no computador, para você não precisar ficar fazendo a instalação toda vez que você vai utilizar. TypeSpec /compiler, ok? TypeSpec /compiler.
Aí a gente dá o Enter aqui, na minha máquina vai ser um pouco mais rápido, porque ela já está instalada. Beleza. Aí feito isso, enquanto ela faz a instalação ali, eu sugiro você entrar, aí, beleza, está instaladinho. Já vai estar aqui com o que a gente vai gerar de documentação, e já vou explicar para vocês, tá? A gente vai, o nosso exemplo aqui é uma API para locação de carro, né, para servir um front-end de locação de carro. Mas o que eu queria chegar é para que ele reconheça todo certinho a sintaxe aqui do que a gente vai escrever. Eu recomendo você instalar alguns plugins. Primeiro, o próprio TypeSpec aqui. Então eu já tenho ele instalado aqui, instala ele, porque ele vai fazer todo o IntelliSense aqui do editor, né? Então quando você for utilizar os comandinhos aqui, ele vai te sugerir, tá? E eu recomendo também instalar esse plugin que eu estou usando já direto no VS Code, para a gente visualizar a especificação OpenAPI, que é o OpenAPI Swagger Editor. Né? Então ele vai ajudar aqui quando você for escrever as linhas de código, né, no formato aqui nas especificações do OpenAPI. E também ele tem esse recurso aqui para você pré-visualizar, né, como está ficando. E é o que a gente vai usar mais. A gente não vai entrar aqui no método de digitar nenhuma linha de código, tá? A gente simplesmente vai criar uma documentação aqui, e à medida que a gente for escrevendo a nossa documentação, ele vai atualizando aqui para a gente ficar vendo, né, e acompanhando aqui como tá, beleza? Então, show de bola. Eu vou abrir aqui, então, voltando aqui no terminal, está instalado o TypeSpec. Então agora eu vou criar uma pasta aqui, então mkdir, vou por TypeSpec. Vocês vão ver olhando para baixo, porque eu tenho mania de ficar olhando para o teclado para digitar, o microfone também na frente, tá bom? TypeSpec example, ok? Beleza. Entramos dentro da pasta aqui, TypeSpec example. Tranquilo. Aqui estamos dentro da pasta. Aí a gente precisa iniciar o nosso projeto TypeSpec, tá? Então para isso você vai utilizar, como a gente já instalou o TypeSpec anteriormente, o comandinho tsp init, tá? E aí ele vai dar as opções aqui para criar primeiro projeto, né? A gente pode criar um projeto vazio, um genérico, uma API REST, um TypeSpec library, emitter e assim por diante. Você pode, por exemplo, pegar aqui o generic REST API, ele vai perguntar algumas coisas, né? Então o nome do projeto, se você quer que crie o arquivo gitignore, eu aconselho, né? Se você vai fazer qual tipo, né? Uma especificação HTTP, REST e tal, fica à vontade. Aqui a gente vai escolher, por exemplo, no OpenAPI 3, né? Só para dar um exemplo, pronto, criou o projeto. Então se eu der aqui o ls, está aqui nosso package JSON com o arquivo main.tsp, já na configuração aqui de como vai ser o nosso projeto, beleza? Feito isso, a gente precisa o quê? De acordo com o que você escolheu aqui, precisa instalar as dependências, tá? Então, eu aconselho você já fazer um tsp install, porque daí ele vai instalar todas as dependências que você precisa, né, em cima do que você já criou aqui, né? Enquanto ele instala aqui, eu vou aqui no meu VS Code e vou abrindo a pasta do projeto, para deixar ele no jeitinho aqui para a gente usar. Bom, terminou a instalação aqui, né? Belezinha. Então vamos aqui para o nosso VS Code. Ele vai criar, se você seguir os passos que nós fizemos agora há pouco aqui, ele vai aparecer esses 3 imports. Por enquanto você pode tirar fora, deixar apenas o TypeSpec HTTP. Beleza. E aí a gente vai ter que entender algumas coisinhas aqui. Então aqui está a estrutura de pasta, node módulos com as dependências, o gitignore para ignorar, né, algumas coisinhas aqui que a gente for subir nossa documentação, o arquivo main.tsp, que é onde nós vamos escrever propriamente dita a nossa documentação, o package JSON com as dependências do projeto, e aqui uma configuraçãozinha aqui do tsp config. Ele está dizendo que a gente vai gerar a documentação aqui nesse formato OpenAPI 3, beleza? Então assim,
toda vez que nós digitamos um código aqui dentro do nosso main TSP, ele não replica automaticamente, né, na documentação no formato OpenAPI. Então, para isso a gente precisa compilar, executar um comandinho para fazer a compilação e gerar essa documentação que nós precisamos. Para isso, você vai simplesmente fazer um TSP compile ponto. Ele vai dar erro. Vamos ver. Não, foi. Ele gerou a documentação. Quando você tem algum código inconsistente, ele dá erro, tá? Então ele gerou aqui uma pastinha TSP output, né? E aí ele tem aqui a documentação OpenAPI. Aqui vaziozona porque a gente não colocou nada. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui, ó, aberta. Vou fechar esse menuzinho aqui para não ficar atrapalhando, tá? E aí a gente vai brincando aqui. Beleza, então eu tenho que fazer o seguinte: se eu importei o TypeSpec HTTP, eu tenho que falar que eu vou usar ele, usando using TypeSpec .http, ok? Beleza. Aqui ele não vai fazer nada ainda. Agora eu preciso criar o serviço, né? Então a gente vai usar aqui o conceito de decorators, né? Muito comum no Java. E muito provavelmente, se você usa o TypeScript, você em algum momento também já usou um decorator. Ou qualquer uma outra, se eu não me engano, acho que o Prisma, né, para a gente fazer o ARM, para a gente conectar banco de dados, ele usa muito decorator. Enfim, em algum momento, se você já escreveu algum código TypeScript com JavaScript ou Java, você já entendeu como que funciona, já sabe como que funciona os decorators, tá? Então aqui eu vou abrir um decorator service, minúsculo, tá? E aqui dentro de service eu vou criar um title, que é o nome do serviço. Então aqui a gente vai dar o nome de Car Rental API, tá? Só para vocês terem uma ideia, eu vou mostrar primeiro aqui qual que é o objetivo final nosso, tá? Deixa eu puxar para cá. O objetivo final nosso é isso aqui, é documentar uma API de locação de carros. Simples, é apenas um exemplo para a gente entender como funciona o TypeSpec. Então a gente vai documentar e ele vai ter aqui alguns endpoints. Vai ter os endpoints para a gente cadastrar os clientes, obter um cliente e listar clientes cadastrados ou apagar um cliente. A gestão de carros, né, para a gente cadastrar os carros, enfim. E a locação em si, os endpoints para a gente fazer e consultar as locações, tá? É bem simples, não estou entrando em nenhum pattern aqui, tem tudo escrito em inglês, as saídas estão em inglês, mas eu costumo usar em português. O foco não é esse, tá? O foco é simplesmente a gente entender como que a gente escreve essa documentação aqui com o TypeSpec, tá? A gente vai gerar toda ela. Então aqui, ó, tem, por exemplo, né, qual que vai ser o request body para a gente criar um cliente. Aí ele vai estar explicando aqui todos os campos, tudo certinho, né? As possíveis respostas, como que a gente faz para obter um cliente, como a gente faz para como a gente faz para listar clientes e como faz para a gente obter um cliente, para pagar um cliente. Mesma coisa com um carro, tá? Então, enfim, os possíveis retornos, inclusive retorno de erro, né? A gente vai passar por tudo isso aqui. Então o foco é como escrever a documentação. A gente não está entrando no mérito aqui de se está certo ou está errado, algumas coisas aqui, alguns endpoints ou não, ok? Então tenha isso em mente para que a gente consiga fluir bem aqui no nosso TypeSpec. Tranquilo. Então aqui eu criei o serviço, tá? Na verdade tem que ser dentro de chaves. Então eu coloco aqui um type. Um type aqui, e aí sim eu dou um nome para o nosso serviço aqui, beleza? Ele está dando erro por quê? Porque eu declarei o serviço e não utilizei esse serviço ainda, tá? Mas a gente já vai chegar nesse momento. Então aqui eu estou dando um nome, que é o type que vai aparecer aqui, a gente vai estar acompanhando aqui o que eu estou gerando, tá? Reparem que ele dá um errinho aqui quando a gente digita código errado. E aí eu vou pegar, por exemplo, o server. Sabe quando você define lá qual que é o endereço do server que vai, do serviço, né? Do seu serviço para testar, para usar até a própria documentação do OpenAPI para você
brincar com a API, né, que você documentou, então você vai usar aqui o Decorator Server, e a gente vai colocar um HTTP, alguma coisa aqui, HTTP, vou dar aqui, só para a gente exemplificar aqui, né? Vamos deixar aqui por enquanto, né? E aí eu dou uma descrição para esse carinha aqui, sei lá, development, né? Beleza. E eu posso especificar vários servers, né? Então, por exemplo, eu posso ter um server de desenvolvimento e posso ter um server de produção, né? Com URL de produção. Então, vamos supor aqui que vou colocar aqui prod.system.com system, escreve server primeiro. Aí, beleza. Então, assim, eu defino os servers, né, dessa forma aqui, a gente vai ver como que ele fica. E aí, para eu iniciar o serviço em si, eu tenho que criar um namespace, né, um espaço ali que delimita toda a minha API, toda a documentação da minha API. Eu vou dar o nome de rental car. Tá? Vou dar esse nome, e aí tudo que tiver debaixo desse namespace vai ser fazer parte da documentação da API. Isso eu tenho que fazer, tá? Pode ver que depois que eu coloquei e salvei, coloquei o namespace, eu salvei para olhar todos os erros aqui. Vamos ver como ficou o resultado? Vamos compilar aqui. Ah lá, está compilando, beleza. Então aqui, ó, basicamente o que ele fez? Ele, no info, esse @service, ele simplesmente criou esse info, title, e sapecou uma versão qualquer aqui, ok? Não temos tags, não temos paths, nem componentes criados ainda. E os servers é aquilo que eu falei, né? São os endereços dos servidores que a gente tem para testar a API. Uma coisa interessante aqui, a ordem do server que aparece aqui é a inversa do que aparece aqui. E a última que você colocou aqui é a primeira que vai estar aqui por ser inversa e é a que vai vir pré-selecionada da documentação. Se você olhar aqui, ó, ela veio pré-selecionada. Se eu inverter a ordem e salvar, ele vai fazer o quê? Vai inverter a ordem. Deixa eu ver qualquer aqui, colocar só um. Desculpa, não gerei a documentação, não gerei o código aqui, né? Então, olha lá, ele inverteu a ordem. Vou salvar aqui de novo, gerar o código. Olha lá, ó. Executei, inverteu a ordem. Ele vai inverter a ordem muito provavelmente aqui. Deixa eu só fechar. Olha lá, inverte a ordem aqui também, tá? Então sempre o último é o que vai vir pré-selecionado aqui, beleza? Para a gente não precisar ficar toda vez que alterar o código, vir aqui, rodar o comando tsp compile ponto, a gente pode fazer isso aqui, ó, traço watch, pronto. Para toda agora modificação que eu fizer, ele já vai trazer aqui, vai pré-compilar aqui e já vai atualizar aqui desse lado, quer ver só? Continuando aqui, daí vocês já vão entender. Beleza. Qual que é o próximo passo? Lá na API da alocação nossa, como eu falei, tem a gestão de clientes, tem a gestão de carros e tem a alocação propriamente dita. Os objetos que a gente usa, tanto no request body quanto no response dos endpoints, eles são criados aqui dentro do TypeSpec como modelos, como models, tá? Então, por exemplo, eu vou ter o model customer, né? E dentro desse model customer, eu costumo fazer da seguinte maneira: customer model, tá? Eu gosto de fazer desse jeito. É o gosto meu, não precisa fazer igual, tá? Cada um faz da forma que acha melhor, beleza? Então, o customer model, ele vai ter o quê? Ele vai ter um ID. Esse ID eu vou usar, acho que um int64, tá? E aí assim, aqui você entra a especificação da tua API. Eu estou dando um exemplo, você coloca os campos conforme os endpoints que você precisa aí especificar. O que eu vou fazer? Só criei aqui esse módulo customer com o campo ID e vou salvar só para vocês verem aqui embaixo, ele já compilar e atualizar aqui do lado. Tá? Compilou, olha lá, já atualizou. E aí notem o que eu falei, por exemplo, que a gente vai economizar tempo e código.
Repare que assim, para criar isso aqui, os servers, um componente com esquema Customer Model, com campo ID, que ele é requerido, e é do tipo int64, eu digitei 14 linhas de código. E aqui gerou 23 linhas de código. Então, durante o vídeo, você vai perceber que vamos digitar poucas linhas de código, porém vão ser gerados praticamente o dobro de linha de código aqui na especificação OpenAPI. Então, aí já é a questão de você digitar menos, e depois isso vai ajudar também lá na manutenção, na complexidade da manutenção, ok? Então, só para a gente ver que funcionou aqui o nosso módulo OT, eu vou fechar aqui porque a gente não precisa ficar olhando isso aqui. Se eu olhar aqui, a documentação, ela está aqui no campo ID, beleza? Então, vamos começar aqui. Eu vou precisar de um campo ID. É o módulo, vou pegar minha colinha aqui. Name. Eu quero que ele seja uma string, né? Eu vou precisar do e-mail do cliente, também string. Opa. String. Vou precisar do documento, string. E vou precisar do endereço dele. Então, street. Perdoa se eu estou fazendo alguma coisa aqui diferente em inglês, gente, mas eu peço um exemplo rápido mesmo, tá? O número, eu vou deixar com uma string, por quê? Porque o número às vezes é tipo assim, 16, 32, ou tipo assim, 14A, né? 14B, então deixa como string. E vamos pôr aqui o bairro. String, faltou um ponto de vírgula aqui. E acho que eu coloquei zip code. Beleza. Então aqui está o nosso model customer, que é o model cliente. Então se eu salvar aqui, ele já vai atualizar aqui o esquema. Olha lá, está tudo aqui. Repare que ele colocou tudo como requerido, né? Ou seja, tudo obrigatório, mas vamos supor que o número, porque tem casos sem número, né, por exemplo, vamos supor que eu quero que o número seja opcional. Então, quem já usou TypeScript já vai pensar, pô, sapé com uma interrogação ali. E é isso mesmo, sapé com uma interrogação ali e aquele componente, aquele campo ele passa a ser opcional, beleza? Olha a facilidade, né? E se a gente fosse fazer isso no Type, no Open API, eu tenho que vir aqui e tirar ou acrescentar os campos, né, nesse nó requerido aqui, né? Então, aqui é mais simples, tá? Beleza. Eu vou ter também o que? A gestão de carros e a gestão de locação. Então, vamos criar aqui já um model de carros e aí a gente já volta ali que tem mais coisa para mexer ali dentro, tá? Car model. Então aqui, por exemplo, olha, já me trouxe aqui um int64, deixa eu ver, estou usando o Copilot, por isso que ele já está trazendo, tá? Mas deixa eu ver se é os campos que eu preciso aqui. Então por exemplo, o ID, a marca, o modelo, o ano, a cor eu não preciso. Eu só vou colocar aqui outros detalhes. Folder. Beleza. Então o que a gente entende? A gente entende por brand a marca, né, quem fabricou o carro, modelo, né, se é versão A, B, C, vamos pegar um carro qualquer aí, por exemplo, a Chevrolet que usa LT, LTZ e assim por diante e tal. Então a gente vai modelo, ano de fabricação e aqui eu estou usando a palavra privada, então vamos colocar aqui versão. Pronto. Versão, ano de fabricação e outros detalhes. Basicamente isso. Outros detalhes eu quero que ele seja opcional. Beleza. Por fim, eu preciso criar um model de locação. Então eu venho aqui no meu model. Então, aqui, model. E aí, tá aqui, ó. Então eu preciso
customer, né? Preciso, olha que interessante que ele já me trouxe, né? Eu posso referenciar o model, então eu entro com os dados do cliente, né? Olha lá. Mas eu posso fazer também um ID, e aí eu passo simplesmente o ID do cliente que foi criado, tá? Esse aqui do model a gente já vai entender um pouco depois. Aqui vai ser um int 64 e aqui vai ser um car ID. Aqui também é um int 64. Faz sentido eu passar o objeto inteiro, né? Mas vocês vão entender como é que funciona a questão do objeto depois. Data de locação, data de retorno, valor total, e eu vou colocar aqui também folder e outros detalhes. Tá bom. Ele é do tipo string, beleza. Então aqui eu tenho meus 3 modelos. Se eu salvar, ele vai criar esses 3 componentes aqui na documentação e ele vai ter aqui, né? Então, tá lá. Beleza? Ele coloca em ordem alfabética. Show de bola. Então, beleza. Agora eu preciso o quê? Especificar esses campos, né? Como assim, Pedro? Eu preciso falar que, por exemplo, o campo nome ele tem uma limitação de caracteres, que o campo e-mail ele tem um formato, o document ele tem um formato, street, assim por diante. Então, o que eu vou fazer? Eu posso usar alguns decorators, assim, delimitar o que eu quero nesses campos. Então, por exemplo, no nome, eu posso usar um arroba, e olha que interessante, quando você dá um arroba, aquele plugin que nós instalamos no TypeSpec, ele vai sugerir aqui, né, os possíveis decorators que você pode usar, as opções que você pode usar. Nesse caso aqui, eu vou falar o quê? Eu vou falar que o nome ele tem que ter no mínimo 1 caractere, no mínimo 3 caracteres e no máximo 255. Então, eu vou colocar min length, porque ele é uma string, né? Então o tamanho dele é no mínimo 3, até parece que escutou o que eu falei, ó. No máximo 255. Beleza. Eu tenho que dizer, eu posso dizer também que eu posso dar um exemplo de preenchimento. Vamos comparar, vamos delimitar aqui primeiro, depois a gente começar a criar os depois a gente vê. Campo e-mail, eu posso falar aqui que o formato, olha lá, o formato é e-mail, e que ele tem um padrão. O que é esse padrão aqui? Eu vou até copiar esse padrão que eu tenho aqui numa colinha, tá, gente? É que é aquela validação que a gente faz do e-mail, sabe? Aí, ó. Aquela validação que a gente faz, se o e-mail tem arroba, se tem ponto .com, ponto alguma coisa e coisa e tal. Beleza? Aqui no documento, eu posso falar que ele tem um max length de 11, né? Que é o tamanho máximo do documento, e ele é somente número. Então eu posso usar, por exemplo, aqui um outro pattern. Aqui, daí dentro do pattern, eu não falei, mas aqui é uma inscrição regular, tá? E dentro do pattern eu posso falar que ele só vai aceitar somente números, não vai aceitar letras, tá? Aqui está entre aspas. Beleza. Esse é o documento. A rua, eu posso falar, por exemplo, ele tem, vou copiar daqui de cima, no mínimo e no máximo 255 caracteres, tá? O número, ele vai ter no mínimo, vou copiar aqui de novo para ir mais rápido, tá? No mínimo, no máximo 20 caracteres. O bairro, no mínimo 1, no máximo 100 caracteres. E zip code, no máximo 8 caracteres. Só pode usar aqui também, ó, que eu quero que o zip code, o código seja, CEP seja somente números, ok? Então se eu salvar aqui, ele já vai replicar no nosso Customer Model. Tá lá, se a gente abrir, tá lá, a gente tinha 4, o nome entre 3 e 55 caracteres, o e-mail tem que ter esse padrão, seguir esse padrão aqui, documento, enfim, ó, eu trouxe tudo. Beleza? Show de bola. Vou replicar isso daqui também no car model, tá? Então vamos pegar aqui o car model. Eu vou vir aqui, eu quero que a versão, a marca, ele tenha entre 100 e 100 caracteres, a versão
entre 1 e 20. O ano, o sistema ele vai aceitar. Isso aqui é interessante. Como ele é inteiro, coloquei o min value como 2000. Ou seja, ele só vai aceitar carros acima do ano 2000. Né? Então, eu estou colocando aqui min value 2000. Okay? E aqui também eu quero que o campo outros detalhes tenha no máximo 255 caracteres. Show de bola. Aqui no campo, no modelo de locação, os IDs não tem por que a gente definir, eles são obrigatórios aqui, coisa e tal. Aqui o valor também é um float 64. Então eu vou definir, por exemplo, aqui, vou copiar já, campo outros detalhes de 255 e o tipo da data. Então, o tipo da data eu posso definir. E tem um campo que faltou aqui também, que eu olhei na minha colinha aqui, que vai precisar de status. Só que por enquanto eu vou deixar ele como string, beleza? A gente pode definir aqui o tipo da data, né? Isso é muito interessante. Por exemplo, eu posso colocar aqui que eu quero esse campo aqui como UTC DateTime. Então, como que ele vai ser? Ele vai ficar naquele formatinho que a gente já conhece. Esse formatinho UTC aqui, tá? Então, se eu salvar aqui e olhar o model, Rental Car Model, já está aqui o os nossos campos especificados e a data aqui, ó. Olha lá, date time, beleza? Eu não coloquei date time, coloquei o terceiro date time. Então, já está aqui especificado. Show de bola. Agora, qual que é o próximo passo? Tem mais coisa? Tem, a gente já vai fazer. Mas primeiro, vamos criar os nossos endpoints. Você vai ver que é muito simples criar esses endpoints, tá? Então, por exemplo, eu vou começar com os endpoints de clientes. Eu vou fechando aqui para ficar menor o código. Ó. Repare que a gente digitou aqui até o momento 76 linhas de código. E aqui já foram gerados 120 linhas de código. Você vê a diferença, vai escrever um pouco. Então agora eu vou criar aqui as rotas para gestão de clientes. Então aqui eu coloco, por exemplo, host e aqui o recurso base, então customers. Então todos os endpoints aqui, todos os verbos que eu colocar, post, get, delete, abaixo disso aqui, ele vai receber essa assinatura. Quer ver que legal? Então tá, daí aqui eu vou colocar, por exemplo, uma interface. Por que chama essa interface? Porque a gente agrupar os endpoints dentro dela e vou dar o nome dessa interface de customers, tá? E vou abrir aqui. Aí eu preciso criar, por exemplo, ó, já está me sugerindo aqui, né, compadre? Eu preciso criar um endpoint post, então vai ter um decorator post. Eu preciso criar um endpoint get para obter a listagem de clientes e preciso do endpoint get para obter um cliente e preciso do endpoint delete para deletar um cliente, tá? Então aqui esses são os verbos que a gente vai usar. Beleza, para eu criar um endpoint post, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui, o que eu vou fazer com o post? Eu vou ter o método create, né? Dentro desse método create, eu tenho que passar algumas coisas. Por exemplo, eu tenho que passar o body que eu vou utilizar para criar o meu consumidor. Então, eu coloco o body, e aí, body, e aí eu falo para ele assim, que eu vou, para cada consumidor criado, né, eu vou ter um objeto do tipo Customer Model, que é, até sugere aqui, ó, que é o que a gente acabou de criar aqui em cima, né? E como retorno ele vai ter o quê? Um Customer Model, tá? Eu posso fazer isso. Ou simplesmente falar que como retorno eu vou fazer o quê? Vou esperar o status code 201, quer dizer, ok, criou ali, né? E que o retorno desse endpoint, ele é um
um consumidor criado, né? Ou seja, um model ali criado. Tá? Eu vou comentar aqui só para parar de dar erro. Beleza, fechou a interface aqui, ó. Fechou aqui. Já atualizou a nossa documentação. Então, só para a gente se situar. Ele criou esse default que a gente já vai ajustar ele. Post, customers. E aí aqui, ó. Request body. Aqui eu preciso request body. E o response. Beleza? Só que assim, eu vi um negócio que eu não gostei. Quando a gente vai criar um consumidor, a gente não tem um ID desse consumidor, vocês concordam? A gente não tem um ID porque esse consumidor ainda não foi criado, não é a pessoa que está consumindo a API que vai fornecer o ID. A gente vai gerar internamente isso. Então, eu não vou fornecer o ID aqui, mas aqui sim eu tenho que retornar o ID, né? Então, eu tenho como criar um outro model que traz somente isso aqui, remove isso aqui, e aí eu posso utilizar esse model completo aqui com esses carinhas aqui, tá? Como que eu faço isso? Vamos criar um model genérico. Então, aqui, model request body generic model, tá? Vamos criar isso aqui. Aí o que eu vou fazer? Esse request body generic model eu vou usar para toda vez que eu precisar usar no input um model que eu criei, mas eu quero omitir o campo ID, tá? Então como que eu faço? Eu vou passar por parâmetro, e aqui o parâmetro você dá o nome que você quiser, eu vou dar o nome de model, que é o model que eu vou passar para remover o ID desse request aqui, beleza? Aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente fazer um omit properties, ok? Omit properties, e aí eu vou falar o que? Eu quero que omitir do model que eu estou passando aqui em cima com um parâmetro, eu quero remover o campo ID, tá? Então daí o que eu vou fazer? Em vez de eu passar aqui no request body, que é esse carinha aqui, eu passar o model, o customer model, eu vou passar esse model genérico aqui. E aí, como parâmetro, eu passo o customer model. O que ele vai fazer? Ele vai pegar aqui dentro, omitir o campo ID e retornar todos os campos. Então, se eu salvar aqui, olha lá, ele omitiu o campo ID aqui no esquema, olha lá, tanto daqui a parte explicativa quanto do exemplo. Mas aqui no retorno não, porque o retorno eu não fiz o uso desse módulo genérico. Eu usei o model customer model. Interessante, né? Então é bacana. Vamos continuando aqui. Eu preciso criar os endpoints gets. Então eu vou fazer o quê? Vou dar um Ctrl C aqui, mudar para get. Só que o primeiro get vai ser uma listagem. Então eu vou dar um list, né? O que eu vou passar como parâmetro? Nada. Não vou passar nada como parâmetro, porque eu vou obter todos os clientes, tá? E o que eu vou ter como retorno? Um status code 200, ok, aqui o 200 é criado, né? E o body eu vou ter aqui um array de clientes, simples assim. Se eu salvar, essa aqui já vai aparecer o get aqui do lado, ó. Aí o retorno é um array. Olha que facilidade, eu escrevi aqui, ó, 4 linhas para especificar o endpoint get. Aqui, se eu for olhar, eu estou até perdido aqui onde vai entrar isso aqui. Tem o post, não é o post, é o get. Mas se eu for escrever no meu OpenAPI, 7 linhas, não, 10 linhas, né? 10 linhas, olha só a diferença, né? No arquivo total, por enquanto, deu 95. O arquivo total aqui deu 186. Beleza, vamos seguindo. Eu vou criar um outro get, só que agora é um get one, né? É um read. Né? Só que daí agora, para eu obter esse carinha aqui,
eu preciso passar um parâmetro, porque eu quero um cliente em específico. E esse parâmetro ele vai ser /customers / ID do cliente. Então eu coloco aqui um decorator path, ok? E aí eu falo que eu vou passar um customer ID do tipo int 64, né? 64. O retorno vai ser aqui 200 e o cliente. Salvamos aqui, tá aqui, ó. Olha que facilidade. Né? Para o delete, mesma coisa. Vou colocar aqui um delete. Tá? E aí eu vou criar o método delete que vai passar o customer ID e aqui ele vai dar um 204. Por quê? Porque um ponto delete ele é só avisar, deletei e acabou e não tem retorno, né? Ó, que beleza. Então aqui está aqui nosso delete. 204 que deu certo, mas não tem, é um retorno vazio. Olha que beleza, que facilidade, né? Então vamos replicar isso aqui para os nossos outros endpoints, mas antes eu quero separar aqui, né? Agrupar o que é gestão de cliente com gestão de carros, com gestão de locação. Então eu posso vir aqui assim abaixo do que eu declarei o meu recurso base e simplesmente abrir aqui uma tag e em nome da tag colocar aquele customer management, por exemplo, tá? Gerenciamento de clientes, pronto, tá aqui. Agora o que eu faço? Repito tudo essa estrutura aqui. Eu vou ter o mesmo para cá. Deixa eu só consultar como que ficou a API aqui para cá. Eu vou ter os mesmos para cá, né? Mas aqui daí eu não posso criar uma outra interface customers. Por quê? Porque aqui vai ser customer no plural, no singular. Então car management, cars, e aí aqui eu vou usar o mesmo genérico para criar, só que vai ser um car, aqui é um car model, que vai retornar o que? Car model, tá? Vou copiar aqui embaixo também, porque é carro, né? Vai ter uma listagem. Vou copiar aqui embaixo também porque é um carro e vou postar um car ID, né? E daí eu posso apagar um car. Pronto, salvei. Tá aqui, ó. Opa, tem um errinho aqui. Ah, eu coloquei um ponto de vírgula aqui. Salvei. Pronto. Mas beleza. Get car. Não passa varinho. Não está passando um ID aqui. Olha só que da hora. Bom demais, né? Vamos replicar essa estrutura aqui. Vamos lá, senão o vídeo fica extenso. E aqui vai ser agora a locação. Para a locação, eu vou ter uma diferença. Porque eu vou ter um pet, né? Então vamos colocar aqui rental. Beleza. Então, para mim criar uma locação, rental, vou passar rental model. Então, car model, né? Fechar aqui, fica mais fácil. Isso, então car model. Pronto, fechado aqui. Beleza. Então aqui ele vai criar uma locação. Aqui eu vou listar as locações. E aqui eu vou obter uma locação, né? Aqui tem rental ID. Beleza.
Só que eu não vou apagar uma locação, eu vou alterar essa locação. Como assim, Pedro? Vocês lembram que aqui no nosso módulo de locação tem um status? Eu vou alterar esse status para, por exemplo, cancelado, né? Eu posso alterar para cancelado. Então, eu vou pegar update. Vou passar aqui então. Aí aqui. Beleza. Só que eu também vou passar um body. Só que esse body eu não tenho. Que é um body para alterar status. Beleza. Aí aqui, lembra do status? Eu deixei string. Mas eu vou ter algumas opções de status. Eu vou ter um status pendente, complete, cancelado e in progress, tá? Em andamento. Vou ter esses 4 aqui. Então eu vou criar um model que eu vou passar. A gente criou esse model aqui para remover o ID, né? O genérico. Vou criar um model que eu vou entrar aqui no input do meu pet para passar o status que eu quero. Então, eu vou, para adiantar, vou copiar da minha colinha aqui. Só que vai ter um problema, né? Eu vou passar aqui tudo de novo, porque eu só posso algumas dessas opções, as famosas enums da TypeScript, né? Vou ficar replicando o código, digitando 2 vezes. Então vamos criar aqui uma enum rental status. Ah lá. Vamos criar esse carinha aqui, tá? Deixa eu só conferir os status, são esses mesmo. Só que aqui está errado. É um pouquinho diferente daí no lado TypeScript, que em vez de ser igual, é 2 pontos. Beleza. Criei esse enum. Eu agora passo ela aqui e aqui. Olha que beleza. E agora aqui no meu body, no meu pet, eu passo status rental. É do tipo rental status. Model. Se eu salvar, aqui ele vai dar um 201 e vai retornar o model, né? Os dados do carro já com a alteração. Então, se eu salvar aqui o pet, tá lá, ó. Bacana, né? Top demais, top. Aí agora tem umas coisinhas rápidas aqui pra gente. Eu vou fazer, por exemplo, assim, bem rapidão. Temos algumas coisinhas. Por exemplo, eu quero adicionar uma descrição aqui em cima. Então, existem 2 formas de eu fazer. Eu posso usar uma tag chamada doc, que daí eu vou colocar ela aqui para cima do meu service, dentro do namespace, enfim. Vamos por aqui. Olha lá, Ctrl C, Ctrl V. E aí o que acontece? Vamos ver se ele aceitou. Não. Então tem que ser aqui acima do service, porque você vai escrever o service. Tá? Vou salvar aqui. Colocou. Então eu uso o doc. Quando eu vou escrever um texto que tem mais de uma linha, eu coloco 3 aspas para iniciar, antes de iniciar o texto, e 3 aspas para fechar. Tá? A outra forma seria aquele comentário longo que a gente faz, ó, pá, né? Então, vou colocar, por exemplo, aqui de novo, ó. Vou colocar isso aqui, tal. Aí eu dou um Enter e coloco esse carinha aqui. Tá? Salvei. Vou tirar o doc. Salvei de novo. Pode ver que ele continua do mesmo jeitinho, né? Olha lá, do mesmo jeitinho. Tá aqui. Beleza? Vou voltar, eu prefiro o doc. Opa. Lembrando que você pode usar aqui também o Markdown, né,
para escrever um monte de coisa aqui. Enfim, a criatividade sua é o limite, o céu é o limite. Tranquilo. Agora vamos supor que eu quero, quando eu entrar aqui, por exemplo, em CAR, no esquema, ele tem aqui um título e uma descrição. Então eu venho aqui no CAR Model e faço a mesma coisa. Eu posso usar um Summary e um Doc, tá? Antes do Model, imediatamente antes do Model. Então vamos supor, eu quero aqui que tenha uma descrição, né, dos campos retornados aqui pelo CAR, aqui pelo Model CAR, né? Então o que eu vou fazer aqui, ó? Coloquei o Summary e coloquei o Doc, que é a descrição. Se eu vim aqui em cima e olhar, tá aqui, ó, CAR Model. Opa, coloquei no lugar errado aqui, deixa eu salvar. Aí. CAR Model, olha lá, Object, e depois vem a descrição, os atributos. Aí vem os campos, beleza? Outra coisa que a gente pode fazer aqui também, ó, é colocar exemplos. Então eu posso colocar, por exemplo, aqui, ó, exemplo de preenchimento, Word, né? Outra coisa que eu posso colocar aqui é um título e uma descrição para esse campo. Ó, tem que estar forte, ó. Exemplo forte. Vou colocar que eu uso o mesmo summary, que é para título, e o documento, que é para descrição. Então, tipo assim, eu posso colocar aqui maker, fabricante, né? Carne, maker, por exemplo. E aí, salvar aqui, ele vai atualizar. Olha lá, maker, carne, maker, né? Tem essas coisinhas que eu posso fazer. Por exemplo, se eu não fornecer em nenhum ano, eu posso colocar aqui 2000. Então, se eu não fornecer, ele já, esse campo, se ele fosse opcional, por exemplo, se eu não fornecer, ele já ia vir com o valor 2000. Senão, é o valor que eu colocar, né, por exemplo. Enfim, então dá para a gente fazer bastante configurações aqui no na nossa API, aqui na documentação da API, beleza? Por fim, tem a questão do tratamento de erros, né? Então, por exemplo, eu quero falar que a minha API ela pode retornar nesse endpoint get, que, sei lá, vamos pegar aqui no rentals, vamos pegar os números aqui, supor que ele pode retornar aqui no 201, ou se eu coloquei algum campo, né, incorreto aqui, ele retornar um 400. Então simplesmente eu faço, ele pode retornar isso aqui, ou status code 400, ou por algum motivo de erro interno eu posso retornar um 500, né? Então, aí se a gente olhar aqui, é o post, né? Tá lá. 400, algum erro de sintaxe, 500 em um server error, né? Bom também. Posso ir mais além ainda. Posso, por exemplo, criar um tipo para esse erro aqui, que ele retorna num formato específico. Então vamos supor, eu venho aqui embaixo, no finalzinho, crio um error, @error, decorei, então eu falo que esse carinha aqui é um modelo de erro, tá? Model eu vou dar lá, será validate, olha lá, error. Só que eu quero que ele retorne, não nesse formato que está aí, né, que o Copilot me sugeriu. Quero que ele retorne, por exemplo, assim, ó, eu já tenho pronto aqui. O code validator erro, o campo code com validation error, campo message do tipo string, um campo details que é um array de detalhamento desses erros. Quero que ele me retorne nesse formato. Beleza. Para usar esse erro, né, esse erro lá no endpoint, simplesmente eu venho aqui, coloco o body, olha lá, editor erro, tá vendo? Então o que acontece? Se eu olhar aqui, ó, ele já vai dar um exemplo de como que volta o erro.
Show, né? Bom demais, né? E eu tinha falado que era para finalizar, porém vou trazer um bônus. Suponhamos que eu queira falar que para mim, para que esse endpoint possa ser utilizado, eu tenho que fornecer um token, tem que ser autenticado por um token. É só colocar um user auth. Qual que é o tipo que eu quero? Eu quero um getter. Assim mesmo? Tá dando erro. Deixa eu ver que eu fiz errado. É better auth e não é entre aspas. É better. Tem que ficar olhando a documentação aqui, né? Auth. Beleza? Olha lá. Então, se eu atualizar aqui, a gente vai ver que tem um cadeadinho. Ou seja, precisa de um token para fazer o uso desse endpoint. Eu posso falar que todos os posts do Elite, ele vai ter um use out. Patch também, post também, delete, customer cards. Beleza? Então, é isso que eu tenho para mostrar para vocês hoje. Olha como fica muito mais fácil montar a documentação. Para esse vídeo aqui, ficou um pouco longo, mas tudo bem. Foram escritas 200 linhas de código para a gente, né, documentar a nossa API. Se a gente fosse fazer com OpenAPI, escrevendo aqui, reaproveitando componentes, criando os componentes e coisa e tal, 482. Eu vou deixar o link da documentação do TypeSpec aqui na descrição, para vocês darem uma olhada. Mas comenta aí o que você achou, né? Realmente facilita ou não a criação de documentação? Achou a sintaxe limpa? Do meu ponto de vista, eu achei limpo, né? Gostei muito mais limpo do que o OpenAPI. Né? O OpenAPI é por indentação, né? Que está indentado o código para reconhecer os comandos, aqui não precisa. A gente vai salvando aqui o próprio plugin do TypeSpec do VS Code, vai formatando o código para a gente, né? Então me conta aí, deixa aí nos comentários o que você achou, realmente vai ajudar a melhorar a documentação dos projetos que você trabalha, né? Achou simples? Gostou? E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, né? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque eu pretendo trazer muito mais vídeos como esse, além de outros conteúdos muito mais interessantes, não que isso não seja, outros conteúdos interessantes no mundo do desenvolvimento aí, para a gente poder ficar junto. Beleza? Forte abraço e valeu!